Como fazer um fogão a lenha portátil, barato, econômico e eficiente? Bom, meu nome é Rony, para quem está chegando agora no canal, aqui eu falo sobre agricultura natural, relação com a natureza, vida no campo. Se você estiver gostando do conteúdo desses vídeos, eu convido você a se inscrever no canal ativando o sininho das notificações bem aqui abaixo. Uma das vantagens da gente morar no meio rural, numa casinha de sítio, de chácara, né, numa casinha na roça, é a gente ter um fogão a lenha. E o acesso à lenha também, porque a gente com isso barateia muito o nosso consumo de gás, que pode chegar a quase zero, se você for um entusiasta de cozinhar com lenha direto, manuseando fogo. Só que nem todo fogão a lenha é fácil de manusear ou fácil de fazer manutenção, né? Tem limpeza da chaminé, ou não é muito eficiente, né? Que faz uma queima de lenha muito além da conta. Para cozinhar um simples alimento vai um monte de lenha. E não precisa ser assim. A verdade é que a maioria dos fogões a lenha, eles não são bem feitos, eles não são feitos para funcionar eficientemente. Esses grandes fogões a lenha que você vê com uma grande chaminé, 3, 4, 5 bocas, uma entrada para colocar a madeira, esses fogões eles não são nem perto da eficiência que o fogão que eu vou mostrar hoje pode passar para gente. Uns dias atrás eu postei um vídeo falando das vantagens e das desvantagens de morar no campo, confrontando isso com o meio urbano, né, com a gente morar na cidade. E uma das vantagens era poder usar lenha, era poder usar um fogão a lenha, era não precisar usar o gás que cada vez está um preço diferente, sempre aumentando e vai pesando no nosso orçamento doméstico, né? Então, se você quiser saber mais vantagens e desvantagens de morar no campo, acessa esse vídeo, vou deixar aqui no final da tela para você. Aliás, se você estiver nesse momento de transição da cidade para o campo, se você estiver chegando no campo ou procurando uma casa no campo, eu vou deixar aqui no link da descrição um e-book que eu escrevi com 43 páginas, mostrando tudo que você precisa saber antes de comprar um sítio para você não fechar um mau negócio, para você entender todas as características que um sítio deve ter para te beneficiar, para ser bom para você, para ser aquilo que você procura e você não se arrepender. Nesse book tem uma série de coisas, tem checklist para você ir anotando o que você observou no terreno, tem como você fazer a leitura da paisagem, falando sobre água, topografia, enfim, uma série de coisas. Se você está nesse momento, é imperdível. Não deixe de acessar esse book que vai ser bem importante para você. Então o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, se for do seu interesse, acessa lá. Voltando ao nosso fogão a lenha, vamos começar a fazer esse fogão a lenha. Mas eu preciso dizer que no final desse vídeo eu vou explicar o funcionamento dele, porque não faria sentido eu explicar o funcionamento agora, antes de vocês verem o fogão pronto. Então vamos começar a fazer e fica até o final do vídeo para vocês entenderem como é que funciona, qual a diferença desse fogão a lenha para os fogões a lenha tradicionais, que são menos eficientes. Em resumo, né? Não todos são menos eficientes, mas a grande maioria. A primeira coisa que eu peguei foi um balde desses de óleo, de margarina. Você consegue em padaria, restaurante, ou em casa de material de construção, você consegue comprar por um preço super barato também, de 5 a 10 reais, não passa disso. E aí dentro desse balde é onde a gente vai fazer o nosso fogão. Nosso fogão vai ter o formato desse balde. E aí eu peguei um isopor para servir de molde para os espaços, para os buracos que vão ter no nosso fogão. O isopor é o que vai dar esse vácuo dentro do balde, né? Formando os espaços do fogão a lenha por onde a lenha vai queimar, por onde o fogo vai passar, por onde a fumaça vai sair, por onde o ar vai ventilar. E se você não tiver isopor, você pode fazer com diversas coisas. Você pode fazer um molde de papelão, encher de areia. Você só precisa conter o cimento, a massa, a argamassa que eu vou colocar, ela precisa ficar contida no lugar onde ela tem que ficar. Então, de alguma forma, você tem que desenhar esses espaços, esses buracos dentro do seu balde. E aí eu fiz uma massa de cimento usando 2 para 1, né, 2 partes de areia para 1 parte de cimento. Se eu não me engano, eu acho que foram 6 pás grandes, né, de areia para 3 pás de cimento. Isso dá para preencher o balde inteiro, tá? Para fazer todo esse conteúdo. Ainda sobra um pouquinho. Eu coloquei o primeiro isopor no fundo do balde, no desenho que eu fiz, no formato que eu fiz, que é justamente para a entrada de ar. E ao redor desse isopor eu fui preenchendo com cimento. Você pode ir enfiando a espátula, assim, se você nunca mexeu com cimento, com argamassa, com massa de cimento e areia. Você tem que tirar o ar, né, que fica entre elas, senão vai ficar umas bolhas dentro do seu fogão, né, nessa parte de concreto. Então vai enfiando a espátula assim, e aí você vai tirar toda a bolha de ar que por acaso ficar ali no meio da massa. Depois que eu coloquei massa até o limite do isopor, eu vou colocar a minha grade. Essa grade
vai ser o que vai sustentar a minha lenha. A minha lenha vai ficar em cima dessa grade e a cinza que sobrar vai cair para baixo. E aí em cima da grade eu coloquei um baldinho menor. E eu preenchi esse balde com areia só para ele ficar pesado e não ficar balançando lá dentro. Mas eu não precisaria colocar areia, eu poderia colocar água também. Mas a areia é algo que funciona bem e a gente já vai ter acesso à areia, teoricamente, porque a gente fez a argamassa com areia, né? Então você pega um balde com areia e coloca ali no centro, em cima daquela grade, e esse balde vai fazer a função de continuar esse tubo, né? Esse espaço por onde o fogo vai sair, por onde o fogo vai passar. E ao redor desse balde você continua preenchendo com a argamassa. E eu coloquei alguns arames também, né? Esses arames eles vão fazer a função de não deixar o concreto rachar. O concreto, quando a gente colocar fogo, esse concreto vai ter uma dilatação. Esse arame ajuda ele não trincar, a não rachar. Isso é interessante também. Então você pode colocar quantos, fazer o desenho que você quiser aí de arames, né? O arame que você quiser, não precisa ser arame farpado, pode ser qualquer tipo de arame, mas esse arame vai fazer a função de uma amarração para evitar esse tipo de coisa. Esse baldinho de areia que eu coloquei, como ele era muito baixo, eu tive que fazer 2 vezes essa seção. Você pode evitar isso se você tiver um balde um pouco mais comprido, ou qualquer cilindro que você tiver, pode ser um pedaço de chaminé, ou pode ser uma lata de tinta, né? Enfim, qualquer coisa. Você também pode fazer com o próprio papelão, um molde redondo e encher de areia até passar do limite do balde grande. Mas eu usei o balde pequeno, que é o que eu tinha aqui mais acessível, e fiz 2 vezes. Então eu coloquei a argamassa até um certo ponto, depois que ela secou um pouquinho, passado 1 hora, 1 hora e meia, eu retirei esse balde, e aí naquele buraco que ficou, eu preenchi de areia. E aí eu retornei a colocar o balde em cima dessa areia, para poder continuar completando em volta. E aí esse balde menor deu a altura do meu balde grande, eles ficaram no mesmo limite para eu poder continuar preenchendo de argamassa. E aí essa é a última parte que você vai preencher com argamassa. Você também pode colocar arame em todas as partes, né? A cada 4, 5, 6 centímetros você pode colocar uma fileira de arame. Você também pode colocar arames espetados, né? De baixo para cima, também ajuda o concreto a não trincar. E nesse momento você vai colocar um outro isopor ou algum outro molde para o espaço onde a lenha vai entrar. Esse é o seu quadradinho onde você vai colocar a lenha. Então eu fiz com isopor também, simplesmente encaixei o isopor ali na posição mais ou menos onde eu queria que a lenha entrasse, onde fica mais confortável para cozinhar, mas essa altura tem que ser sempre acima daquela grade de vergalhão que você fez. Se você não tiver vergalhão, você também pode usar qualquer grade, tá? Você pode usar uma grelha, você pode usar pedaços de arame cortados, um pertinho do outro, enfim. Você só precisa fazer um esquema que a lenha fique ali, em cima da grade, de alguma coisa, de alguma superfície, e permita que o fogo passe sem destruir, né, aquele elemento ali. Tem que ser alguma coisa de ferro para não dar muito problema. Depois que você chegou até o topo do balde, é só fazer o acabamento bonitinho em cima e esperar secar durante 24 horas. Depois de 24 horas, você vai pegar esse balde e vai desenformar. Você não precisa usar um balde velho, você pode comprar um balde novo. E para não estragar o seu balde, você pode besuntar ele todo com óleo antes de começar a fazer o seu fogão, a formar o seu fogão. Outra coisa que ajuda muito para desenformar, além do óleo, é jogar água quente. Você joga uma água quente nesse balde, ele vai ficar mais maleável, mais macio e você consegue retirar ele com mais facilidade. Nesse caso eu tive que destruir tudo, que o balde já estava quebrando, mas mesmo assim a água quente ajudou bastante e no finalzinho eu retirei a parte mais dura dele, né, que é difícil de quebrar. E aí por fim você pode dar o seu acabamento, né, terminar de tapar os buraquinhos que porventura ficaram, ou então alguma partezinha que quebrou, você passa um pouco mais de massa, ou então você pode pintar também, pode, enfim, aí é a sua criatividade, o limite é a sua imaginação. Você só não pode usar uma tinta que pode ser tóxica para o alimento que você for comer e também que não vá descascar, né, que aguente altas temperaturas. Eu não fiz no vídeo porque não deu tempo, mas provavelmente futuramente eu vou pintar com uma tinta de terra, né, à base de óleo de linhaça com barro, com argila, e fica uma cor muito bonita e o fogo não é capaz de tirar. E como é que funciona esse fogão afinal? Por que que ele é eficiente? Por que que a queima dele é mais eficiente? Por que que ele é mais econômico? Você vai pegar lenha seca, né? Para acender todo o fogo precisa de lenha seca.
e você vai colocar nesse quadradinho de cima. A grande sacada desse fogão, que se chama fogão rocket, né, ou rocket stove, é porque ele tem uma entrada de ar por baixo. Então, quando o ar entra por baixo da lenha, ela joga o fogo, joga o ar quente juntamente com o fogo, com a fumaça, para cima. Se a minha entrada de ar for justamente no lugar, exatamente no mesmo buraco onde eu coloco a minha lenha, o fogo não vai conseguir fazer esse efeito de elevação com muita força. Então, por isso é interessante uma entrada de ar por baixo. Isso faz esse fogão queimar a lenha mais eficientemente, né, de forma mais econômica, e fazer uma chama muito mais forte, né, que cozinha os alimentos com mais eficiência, com mais rapidez do que em relação aos fogões a lenha tradicionais. Se você reparar, esses fogões a lenha tradicionais, dificilmente o fogo consegue ir para cima. O fogo deita, né? O fogo vai sempre reto em direção à chaminé para poder subir. O que a gente faz nesse sistema é fazer um buraco a mais embaixo para que o fogo suba antes. Então qualquer fogão a lenha, se tivesse um buraco embaixo para fazer essa ventilação, ele já seria muito mais eficiente porque o fogo iria para cima em direção à panela e não em direção à chaminé, perdendo calor, perdendo a chama. Bom, o vídeo de hoje foi isso, pensando em mais autonomia, mais economia, mais eficiência para nossa casa de campo, né, para nossa chácara. O legal desse fogão é que você pode botar ele em qualquer cômodo que você quiser, sempre do lado de fora. Não é um fogão que faz muita fumaça, ainda tem essa vantagem, mas dentro de casa pode não ser muito legal, pode causar algum acidente, principalmente se você nunca usou, porque a chama dele é realmente muito forte. Então fica aí essa dica para você cozinhar a lenha em casa e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!